Em geral, o caminho é o seguinte, digamos assim, você tem um roteiro, aí você quer vender o seu roteiro para mim, para o meu estúdio produzir. E eu sou dono de um estúdio, eu sou diretor de produção de um determinado estúdio. Normalmente esse é o caminho. Então você vai lá e fala, ó, Thiago, vê esse roteiro, pelo menos assim que funciona nos Estados Unidos. Você vai lá na Imagine, bate na porta deles ou manda uma carta, aí eles vão pegar o roteiro e vão ler. E aí vão ver se o roteiro interessa. Interessou? Ok, vamos fazer um contrato com ela. E aí você faz um contrato que chama um contrato de option, né? Que é um contrato assim, ó, vou ver se eu tenho exclusividade aqui no teu roteiro por tanto tempo para tentar viabilizar a produção dele. Isso também é o que você faz quando você vai fazer a adaptação de um determinado livro. Então você quer, vou adaptar o livro do Paulo Coelho para o cinema. Então você vai lá, fala com o Paulo Coelho e dá um option no livro dele, dizendo que você tem exclusividade, sei lá, por 1 ano, por 2 anos, para tentar produzir o livro dele e fazer essa adaptação, e provavelmente por esse option ele vai te cobrar alguma coisa. Aí a gente vai pegar e falar, ok, gostei, vou tentar produzir agora. Então provavelmente o diretor de produção vai fazer uma primeira quebra de roteiro. É a primeira quebra. Ela não é uma quebra extremamente detalhada. Ela é uma quebra de quantas locações, quantos atores, o que precisa, né, assim, de essencial no teu roteiro, o que tem de efeitos especiais. É uma quebra mais geral. Há quantos dias se passam no roteiro? Para ter uma ideia de mais ou menos quantos figurinos, quantos são os personagens principais, quais são as maiores dificuldades de produção. Então, tendo isso, ele vai ter uma estimativa de quanto custa o teu roteiro, de quanto custa produzir esse roteiro. Existe uma quebra que vem depois. Por que o diretor de arte não estaria presente aí? Porque ele nem existe ainda. A equipe da direção de arte é formada após contratação do diretor. O diretor contrata o diretor de arte. Nesse momento, o diretor nem existe. A gente só está vendo a viabilidade do roteiro. Então, assim, provavelmente é você mesmo que vai fazer isso. Você vai, planilhar tudo e você vai ver, ó, são tantas diárias, tantas noturnas, ou tantos momentos são de dia, tantos momentos são de noite, né? Preciso de 12 locações, preciso de 35 atores, entre 3 principais, 15 coadjuvantes e mais 17 figurantes, preciso, né, de 3 carros, preciso de... Não, sabe? Aí você vai separar. Quantas dessas locações eu consigo de graça? Quanto disso aqui eu consigo fazer isso aqui? Quantas permutas eu vou ter que fazer? Você tem que ir mapeando tudo para você ter uma noção de quanto vai custar, de quanto você vai gastar, de quanto tempo você vai precisar também, que tempo também conta. E aí, quando você tiver uma estimativa, esse roteiro vai custar, sei lá, se a gente conseguir todas as locações de graça e não sei o que, a gente vai precisar de 12 dias para gravar. 12 dias, mais ou menos uma média de quantas pessoas no set? É uma média de 10 pessoas no set. Então, a alimentação para 10 pessoas no set por 17 dias. Quanto custa? Sabe? Aí você vai começando a fazer estimativas, são estimativas. E aí, depois, o próximo passo é o passo onde envolve a direção e a direção de arte. Porque muita coisa muda, né? O roteiro é uma coisa meio viva. A fotografia vai fazer uma decupagem, vai ver quais equipamentos ela vai precisar. A direção de arte vai fazer a decupagem, vai ver quantos figurinos vai precisar, quantos adereços, quantos props, quantos não sei o quê, sabe? E aí já é um segundo momento. Normalmente um diretor de produção experiente já tem também uma noção disso, sabe? Quando a direção de arte chegar, isso aqui é mais ou menos isso. Né? Porque ele sabe quantos atores são, ele sabe quantos dias se passam na história, então ele já multiplica. Tem 35 figurinos diferentes aqui, tem não sei o que, não. Essa é a dificuldade, né, latente disso aqui. Né? São 3 carros, né? Aí depende da grana, ou vai ser Chevette ou vai ser Ferrari. Né? Ou se você vai dizer, a direção de arte sempre vai querer pegar ali um Lamborghini, né, e o terno da Armani. Aí você vai dizer, ok, amigo, te vira aí, mas a gente só tem R$500. Faz chover com R$500. Se você conseguir uma Ferrari, um terno Armani com R$500, pau na máquina. Se não, faz o melhor que você tem dentro desse orçamento, entendeu? Meio que o diretor de produção que diz qual é o orçamento de cada área, saca? E a gente está falando já de um nível de produção diferente. Até para produzir o Dodge não foi assim, entendeu? A produção do Dodge foi, ok, essa é a quebra de roteiro. Tudo que a gente conseguir, a gente vai conseguir de graça. Se não for de graça, a gente não consegue. A gente gravou num restaurante em São Paulo. A gente deu uma contrapartida. A gente gravou todos os pratos deles. Tirou foto de todos os pratos dele. Tem o câmera, tem o diretor de fotografia. Então a gente foi lá, gravou no negócio, e aí, desce os pratos aí, vamos gravar o chefe, vamos não sei o quê, tirou foto, e a gente fez uma permuta, entendeu? Você tem que ser meio desenrolado para fazer essas coisas.